Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem e hoje, nesta segunda parte das nossas reflexões, nós vamos ver um texto do livro Fonte Viva. Esse livro é editado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 102, cujo título é Regozijemo-nos sempre. O título do texto tem como base, o texto, aliás, tem como base uma frase de Paulo que está na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Desculpa. Então, o título é semelhante à frase de Paulo, Então eu vou ler agora o texto de Emmanuel, O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameiam estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa e sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Repetindo, nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o timorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então vejamos aqui, regozijai-vos sempre é um convite ao otimismo, à confiança em si mesmo e em Deus e aos seus semelhantes. O bom ânimo agindo em nós, alimentado por nós mesmos, cumpriremos as nossas responsabilidades com boa vontade, com dedicação e alegria interior pela tarefa a realizar ou realizada já. E ainda conseguiremos captar o auxílio dos espíritos amorosos que nos auxiliam sempre
que desejamos realizar as nossas obrigações para com o nosso Criador. Portanto, preciso ter disposição para realizar as tarefas que a vida nos impõe, nos espaços que escolhemos circular. Esses exercícios da vida são os momentos de nossos aprendizados ou testemunho de nossa sabedoria. Às vezes vivemos situações doloridas, é verdade, mas isto é a indicação de mais um aprendizado. É preciso superar as dificuldades do momento, confiante na ajuda divina e em si mesmo como filho de Deus. Porque tudo passa na vida, tanto o que é bom como o que é triste, difícil. E a cada passo e a cada situação ganhamos um pouco mais de sabedoria. E esse é o objetivo de nossas encarnações e das nossas obrigações a cumprir. Emmanuel, no texto, fala das plantas e dos animais que, assim que passa a tempestade, imediatamente eles recomeçam suas tarefas. As plantas produzem novos brotos, os animais refazem seus ninhos, porém, nós, seres humanos, considerados os seres mais evoluídos do planeta, que fazemos? Reclamamos, desanimamos, culpamos Deus ou as pessoas com as quais convivemos e aquelas que até procuram nos ajudar. Nós, espíritas, temos maior responsabilidade, pois temos o conhecimento das leis divinas de modo claro e objetivo. Portanto, somos mais responsáveis pelos nossos atos, pensamentos e sentimentos. A frase que ele escreveu, a ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Se algo nos leva à tristeza em alguns momentos, em certas situações, é natural, faz parte da vida em certos momentos. Agora, cultivar a tristeza é que nos prejudica espiritualmente, pois corremos o risco de estacionarmos a nossa evolução. E em certo trecho ele diz, lamentação costumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Então, estar sempre achando do que reclamar desta ou daquela pessoa, ou da própria vida ou do mundo, é um mau costume que pode ser decorrente da ociosidade, da teimosia em manter uma situação que não satisfaz as necessidades da pessoa, pois não se empenha em suas responsabilidades. Tristeza, lamentação, reclamações, Emmanuel diz que tudo isso é resistência destrutiva. Lembremos da frase nesse texto, a ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. É preciso assumir integralmente nossas responsabilidades com boa vontade. Todos nós temos qualidades e defeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos encarnados nesse planeta. E todos nós temos responsabilidades e todos nós recebemos auxílio divino se desejarmos cumprir os nossos deveres. Em resumindo tudo, é preciso seguir o que está em Mateus, no capítulo 22, versículo de 37 a 39. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Para complementar esse texto, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 5, no capítulo 5, no item 26, cujo título é Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico?
As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar de infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, acho que é melhor cuidando de chagas, né? Curando chagas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento de utilidades, que utilidade tendes na terra, né? Aquele que está vivendo isoladamente no mundo, isolando do convívio com as pessoas, né? Que utilidade tem isso para ele, né? Continuando a leitura. Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos, que ele está falando de enrijecer, né? Contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas.
porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Quem dá essa mensagem, ele não coloca o nome, ele fala um anjo guardião, em Paris, em 1863. Então, finalizando, eu agradeço a oportunidade, a Deus e a todos que participam dessas reflexões, que recebam todos o auxílio que necessitam, que haja paz e união neste planeta. Boa semana a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje trago para nós uma grata novidade, né? É um lançamento, é um recém-lançamento, na verdade. É o mais novo livro do Divaldo Franco. Está sendo lançado aí durante essa semana, né? Hoje acho que está sendo lançado lá na Bienal. Hoje, que é o dia que eu estou gravando esse áudio, que é domingo. Hoje é domingo, dia 3 de setembro, né? Eu acho que está sendo nesse final de semana, né? Sábado e domingo, ontem e hoje. Está sendo lançado na Bienal do Livro no Rio de Janeiro e a pré-venda já está acontecendo desde o final, na verdade, são semana de lançamento, desde o finalzinho de agosto até agora, né? Porque quiseram lançar em homenagem à data de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que foi dia 29 de agosto de 1831. Ele, né, nessa encarnação como Bezerra, nasceu ali no Ceará, numa pequena cidade, né? Na data de 29 de agosto. Então, trata-se de um livro de mensagens que trazido aí através da fabulosa, né, mediunidade do Divaldo, aí aos 96 anos, e ainda com essa utilidade mediúnica indescritível para nós, né? Então, esse presente, a gente não sabe quanto tempo mais o Divaldo vai permanecer, né? Dado que ele está com 96 e a gente não temos aí como saber por onde a gente vai conseguir ter um canal confiável, né, de ter mensagens de espírito desse escol, né, de Dr. Bezerra de Menezes. Então eu me apressei para adquirir o livro e trago aqui para nós. Eu vou ler só a introdução, né, que já vale o livro, né? Até escutei na palestra da Mansão do Caminho, na apresentação lá, o Mário Sérgio, que é o presidente da Mansão do Caminho, falando que só essa introdução já vale o livro. E de fato, uma belíssima introdução assinada pelo Dr. Bezerra, né? E eu trago aqui para nós essa leitura como um presente mesmo que a humanidade recebe através desse servidor fiel que é o Divaldo Franco, né? Então, olha só, Jesus e Nós, é o nome do livro, né? Isso é uma série de mensagens enviadas pelo Dr. Bezerra de Menezes, todas mensagens atualíssimas, não é coisa que ele vem pegando, né, ali, coisas que estavam... Não, mensagens atuais, mensagens todas deste ano, né? Mensagens que foram psicografadas esse ano e muitas delas são psicofonias. Muitas dessas mensagens não foram só através da escrita, foram através da manifestação mesmo do Dr. Bezerra que foi transcrita, né? Então, são manifestações atuais desse ano de 2023, mensagens psicofônicas e mensagens psicográficas através do Divaldo Franco. Resultaram nesse livro, né? Eu ainda não li
Eu só li realmente o prefácio e já achei assim fora de série, por isso que eu quis compartilhar com todos, né? Então vamos lá, a leitura desse prefácio maravilhoso. Jesus e Nós. É o prefácio do próprio Dr. Bezerra, tá? O livro é tudinho ele aqui. Quando a sombra tétrica da ignorância predominava no planeta em desenvolvimento, Jesus veio pessoalmente à Terra e proclamou sem reserva: eu sou a luz do mundo. Então ali, né, no momento da formação do planeta, ele como co-criador, como governador, ele vem e proclama: Jesus, eu sou a luz do mundo. Toda a sua existência de beleza e claridade criou o amor na cultura como a presença do Pai misericordioso na mente e no coração da humanidade. Exaltando a glória da vida e todas as vibrações do astro em formação, né, do nosso planeta que se formava, o mestre incomparável exclamou: eu sou a vida. À medida que o reino de Deus se expandia nos corações, o dulce do condutor elucidou: eu sou o caminho. Roteiro único para a verdade, a sua mensagem fez-se o alicerce de todas as edificações morais e proclamou: eu sou a porta. A estrada para a redenção humana teria que passar pelo desafio de um espaço estreito que não permite acesso à ilusão, às irresponsabilidades. Quando as curas e fenômenos múltiplos libertaram os corpos atormentados e preconizavam comportamentos severos, o excelso benfeitor expôs: eu e o Pai somos um. Expandindo-se por toda a parte o verbo fluente e libertador, a glória estelar descia aos seres humanos, a fim de edificar-se na rocha, e o divino construtor se definiu: eu sou a verdade. A imortalidade é um hino a ser cantado pela vida em todos os momentos, e sua voz então esclareceu: eu sou o pão da vida. Seus poemas, suas canções de incomparável ternura, foram cantados pelos anjos que o precederam e sucederam, a fim de vencer os séculos inolvidáveis. Seu poder e determinação determinaram: vinde a mim. E um mundo de sacrifícios ergueu cruzes e surgiram holocaustos através das páginas da história. Cada um tome a sua cruz e sob açoites vergado, ferido, abrace o ódio, transformando-o em compaixão. Milhões de convidados o seguiram e ofereceram-se em sacrifício. Muitos, porém, porque não lhe puderam ser fiéis, corromperam a sua mensagem, falsearam a sua vida, e quando o mundo se organizava para mudar de escala evolutiva, ele liberou os guias da humanidade e voltou na glória solar da imortalidade. Hoje, quando o caos se estabelece nos corações e a vida se estiola, antes das trágicas previsões, ele volve a confirmar: eu sou a vida, vida exuberante. É de perguntar-se, então, a nós, o que conhecemos? Não, vamos dar a entonação correta aqui, peraí. É de perguntar-se, então, a nós que o conhecemos e comprometemo-nos com ele, quem somos? Vós sois o sal da terra, que o mundo necessita com o seu sabor. Sabendo da responsabilidade que temos com ele, como devemos agir? Este pequeno livro é uma proposta de como ser em relação a ele,
Sejamos deste modo servidores da última hora, fiéis ao compromisso, e sigamo-lo. Jesus e nós. Salvador, 10 de julho de 2023, olha, super recente. Salvador, 10 de julho de 2023, Bezerra de Menezes. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o que esse texto, curto, singelo, mas riquíssimo, fala pra gente? Dr. Bezerra, né? Aqui, ele faz um resumo, mas que resumo, né? É bem típico dos espíritos dessa condição. Espíritos de muita condição, eles falam pouco e dizem muito. Então, aqui esse texto tem 1,5 páginas, que é o que a gente pode dizer, né? 1 página, frente e verso, e metade aqui de 1 página, né? E olha quanto que ele fala de Jesus desde a criação, da presença de Jesus e do cuidado dele conosco, desde antes de nós, com o nosso planeta, né, preparando o nosso ninho, desde a formação do nosso planeta, né, olha, quando a sombra tétrica da ignorância predominava no planeta em desenvolvimento, Jesus veio pessoalmente à Terra e proclamou sem reserva: eu sou a luz do mundo. Então, ele coloca aqui a presença de Jesus desde a formação do planeta até os dias de hoje, né? No sentido assim do convite que ele sempre fez para a humanidade e o que ele espera de nós. Só que daquele convite ali, quando ele criou o nosso ninho, nosso berço para nos receber, e esse convite, depois, ao longo do tempo, veio esse convite. E a gente é convidado há quantos séculos, há quantas encarnações. Sabe-se lá de que sistemas que a gente veio antes, né? De chegar aqui no planeta Terra. E há quanto tempo, às vezes até antes, a gente já vinha ouvindo esse convite. Mas não estávamos preparados ali para compreender. E aí essa pequena e maravilhosa introdução vai passeando desde a formação do planeta, né, por todas o encadeamento das coisas, tudo como foi ocorrendo, né, toda a história. Se a gente for pegar aqui e for puxar a história desde a formação do planeta até o que a gente vem vivendo, tudo que aconteceu de revolucionário na psicosfera mesmo do nosso planeta, né? Tudo a gente vai encontrar respostas em Jesus, né? Tudo, toda a explicação para tudo que definiu o nosso mundo como ele é hoje, Jesus já o havia dito em palavras muito singelas e simples, né? Como eu sou a luz do mundo, como eu sou a vida, né? Como eu sendo a porta, no sentido de ser o roteiro mesmo, para a transformação. Não existe outra forma. Como chegar a Deus, se não através dele, né? Como evoluir, como sair ali daquele primitivismo e alçar voos largos, voos maiores, né? Atingir as bem-aventuranças, que também estão resumidas aqui nesse texto, né? Como atingir essa condição, se não através dele? Ele fala aqui, olha, por esse texto ele fala de tudo, né? Ele fala da primeira revelação, ele fala da segunda revelação, da vinda dele, ele fala da terceira revelação, ele fala da mediunidade, né? Ele fala dos chamados, de todos os que são chamados, ele fala da nossa função no sentido de extirpar o mal, né? Ele fala das dores, por que é um mundo de provas e expiação, por que tem sofrimento,
Ele fala tudo isso aqui, olha, cada um tome sua cruz e sob açoites, vergado, ferido, abrace o ódio, transformando em compaixão. É um mundo de provas e expiações, né? Porque é por isso que tem tanto sofrimento. Antes disso, ele passa ali, ele faz uma abordagem muito sucinta de todos os tristes acontecimentos, né? Os tristes acontecimentos aí da história, desde as perseguições, desde quando começou a se falsear, né? Quando ele estava aqui entre nós, depois que ele deixou de estar aqui, ele nunca deixou, né? Depois que ele não estava mais fisicamente, né? Depois da sua crucificação, onde a humanidade deveria começar a andar por si mesmo, porque os ensinamentos estavam todos aí, né? E as doutrinas religiosas começaram a deturpar, a se utilizar da sua figura, a querer monopolizar, né? A igreja, como que a igreja começou a sucumbir, a distorcer, se unindo ali, querendo... É só a gente pegar a história que a gente vai ver ali em que momento que a história mostra que aqueles que, né, os cristãos foram tão perseguidos, sempre foram perseguidos, em que momento que o poder aceitou os cristãos, né? Então foi lá em Roma, então teve esse momento histórico que aqueles que perseguiam resolveram aceitar. E aí o que acontece? Os cristãos, por sua vez, por amor ao poder, por excesso de ambição, ao invés de aproveitarem, né? Ao invés de aproveitarem que agora estavam sendo aceitos para poder pregar aquele evangelho, para pregar aquele cristianismo puro do começo, né? Como deveria ser, para poder ficar ali com bajulações ao poder, querendo ter poder também, começou a deturpar os ensinamentos do Cristo e, pior, de perseguido passou a perseguidor, que é o que a gente vai ver, por exemplo, nas cruzadas, na Santa Inquisição, né? Todas essas situações que, em nome de Deus, em nome de Jesus, todas essas atrocidades que se cometeram. Então, de perseguidos, passamos a perseguidores, né? E quem eram esses espíritos de lá que fizeram tudo isso? Nós, né, gente? Nós. Porque se não fôssemos nós, o que explicaria estarmos até hoje, né? Mais de 2000 anos depois, ainda cheio ainda numa condição tão ínfima da nossa evolução, né? É porque muito erramos, então nós ainda temos aí nós estamos nos preparando, digamos assim, né? Esses trabalhadores da última hora, como fala aqui, né? Os servidores da última hora somos nós, que hoje abraçamos a doutrina espírita, estamos hoje sendo chamados, né? A nos preparar, a ter condições de reparar os erros que a gente cometeu lá atrás. Às vezes a gente ainda não tem condição. E isso não é para nos atemorizar, isso é para nos encorajar, né? Até porque a gente não precisa necessariamente, a gente está dentro de uma doutrina esclarecedora que não necessariamente, né, não é olho por olho e dente por dente, né? Não precisamos, para resgatar o mal que fizemos, poderemos passar por provas difíceis, né? Como a gente vê aí os mártires passam, mas eles nos relatam, à luz da imortalidade da alma, eles nos relatam que aquilo eles fizeram ali de bom coração, de bom grado e a recompensa foi grande, e eles tinham preparo para isso. De repente a gente pode um dia conseguir querer abreviar a nossa jornada pedindo situações mais complicadas, mais desafiadoras, mais escandalosas, digamos assim, mas absolutamente não será, só nos será permitido se tivermos condições, né? Porque Deus não dá um fardo superior às forças daquele que pode carregar. Então, podemos sim, no futuro, passar por situações que hoje a gente possa achar terríveis e inimagináveis.
né? Mas a gente também sabe que muitas situações de erros cometidos no passado poderão e, na verdade, deveríamos aproveitar para resgatá-las não com dor, mas com amor, amando. Então, esse é um convite incessante que o Divaldo, né, vem divulgando essa mensagem já há muito tempo, né? É um missionário do amor mesmo. Eu agora falo do Divaldo, né? Então que a gente aprenda com eles dois, porque quando há esse tipo de casamento, não sei se a palavra é essa, que, né, dá tão, né, esse encaixe tão perfeito, um médium com um espírito assim, quando a coisa se encaixa tão bem encaixada, é porque um e outro estão na mesma vibração. Então, um e outro são modelos para nós, né? Bons modelos a ser seguidos. A gente não são só os espíritos que são bons modelos para a humanidade. O mais perfeito modelo para nós é Jesus, isso indiscutivelmente. Mas nós podemos nos espelhar em pessoas que estão aqui encarnadas, né? Espíritos que a gente reconhece o seu quilate pelo resultado do que eles fazem, né? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, que a gente leia, né, essas mensagens, ouça essas mensagens, reflita sobre elas e observe esses exemplos de vida, né? Peguemos ali a biografia do Dr. Bezerra e vejamos como foi que ele viveu quando estava aqui. E o próprio Divaldo Franco, ele está encarnado entre nós, né? Consegue ter essa similitude de fluidos com o espírito dessa grandeza? Não é por acaso, né? E também olhemos a obra dele e vejamos o exemplo dele, né? Então, sim, observando esses exemplos, é possível, sim, né? Resgatar o mal que fizemos através do amor que doamos agora. Então, assim eu termino, né, essa reflexão de hoje, desse livro pequeno, mas riquíssimo, né? E desejo a todos aí uma semana maravilhosa e que nós, enquanto espíritas, comecemos a valorizar esse momento que a gente está vivendo, de ser mais atuantes na transformação do mundo que se regenera, né? Como assim? Fazendo o que nos cabe, fazendo a nossa parte, dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso meio. E aí isso vai ser a célula que, somada a outras células, vai transformar o nosso mundo. Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana.